O coração começa a acelerar, a sua respiração também fica mais rápida e curta. Você sente um frio na barriga, uma sensação ruim começa a crescer dentro de você. Você fica inquieto, com medo, você começa a suar e não consegue mais se concentrar em nada. Você acha que vai morrer, que vai desmaiar, pode até se paralisar. Se você já passou por algo disso, se isso fez sentido para você, provavelmente você já teve ansiedade. E nesse vídeo aqui você vai entender o que é ansiedade em si. E entender o que é ansiedade é muito importante porque é o primeiro passo para você conseguir controlar a ansiedade futuramente. Inclusive, esse vídeo aqui é o primeiro vídeo de uma websérie que eu tô fazendo aqui no canal, onde eu vou ensinar o que é ansiedade, como a ansiedade começa, técnicas para controlar a ansiedade, vou falar tudo muito bem detalhado para conseguir te ajudar. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo dessa websérie, vai sair um por semana. Se você tiver inscrito e com a notificação ativa aí, provavelmente o YouTube vai te notificar, você não perde, assiste o vídeo quando ele sair, porque isso também me ajuda, né? Se você se inscrever, você me ajuda e eu te ajudo, você me ajuda, a gente tem essa troca legal aqui. E se você quiser, pode pegar um papel e caneta para anotar o que eu vou passar aqui, porque é muito importante e você tem que assistir ele até o final. Já tô avisando aqui que é um vídeo longo, sim, mas ele é muito necessário para você entender direitinho, de forma simples, o que é ansiedade, tá? Então agora eu vou fazer uma contagem de 1 a 3, você esquece tudo que você tá fazendo, elimina suas distrações para você viajar comigo nesse vídeo. 1, 2, 3. Olá, eu sou Rafael Carvalho, sou hipnoterapeuta e professor de hipnose e esse aqui é o Hipnotizando. Nesse primeiro vídeo da nossa websérie sobre ansiedade, eu vou te explicar o que é ansiedade em si, como eu disse na introdução, e é muito importante que você preste atenção até o final do vídeo, porque esse é o primeiro passo para você conseguir lidar com a ansiedade, é entender o que é ansiedade. Qualquer coisa, não só ansiedade, quando a gente não sabe o que é, a gente tende a pensar o pior quando aquilo começa a acontecer. E aí a gente pensando o pior acaba gerando mais ansiedade, virando uma bola de neve na nossa mente e no nosso corpo. Por exemplo, imagina que tem um lugar escuro, um canto escuro, pode ser na sua casa, sei lá, um beco, imagina um lugar bem escuro e um barulho vindo desse lugar. Como tá tudo escuro, você não consegue ver o que tem ali, você tende a imaginar as piores coisas possíveis. E com o nosso corpo não é diferente. Quando tá acontecendo alguma coisa, a gente tem algum sintoma, a gente tende a pensar nas piores coisas possíveis quando a gente não sabe o que é. Você entender o que é ansiedade é como se você pegasse uma lanterna e iluminasse aquilo que estava fazendo barulho. Agora você consegue ver o que é. E quando você consegue ver o que é, você sabe o que é, você sabe como lidar. Quando você não consegue ver, você não sabe o que é, você não sabe como lidar. E como eu disse, a tendência é ficar mais ansioso, tentar fugir e sempre virar uma bola de neve. E a primeira coisa que é preciso falar para começar a entender a ansiedade é sobre o sistema nervoso autônomo no nosso corpo, que é o responsável por alguns órgãos e glândulas que têm os movimentos involuntários, ou seja, eles não dependem da nossa vontade nem da nossa consciência sobre eles, como por exemplo o seu coração, o seu estômago. Você não precisa pensar ou estar consciente enquanto ele está fazendo a digestão, seu coração continua batendo sem você nem perceber. Então todos esses órgãos que tem esse movimento involuntário são comandados pelo nosso sistema autônomo. E no nosso sistema nervoso autônomo a gente tem duas vias, que é a via simpática e a via parasimpática. E o simpático e o parasimpático, eles têm funções diferentes no funcionamento do nosso corpo, mas a maioria das vezes eles sempre tentam buscar o equilíbrio para que seja o melhor para a gente. O simpático, ele busca potencializar o funcionamento de alguns órgãos e deixar alguns outros de lado que não são tão necessários no que a gente chama de luta ou fuga. Tanto que o simpático é conhecido como sistema de luta ou fuga. Ele meio que dá um upgrade, uns mini superpoderes pra gente quando a ativação dele é muito elevada. E ele responde muito a estresse, medo e excitação. E vários animais têm essa reação de luta e fuga e nós, seres humanos, não ficamos de fora.
fora. E ele, por exemplo, dilata a nossa pupila, que é pra gente enxergar melhor. Ele acelera o batimento cardíaco e dilata os brônquios do pulmão para entrar mais oxigênio quando a gente respira, para ter mais oxigênio no sangue. Por quê? Porque quando a gente tá nesse modo luta ou fuga, a gente gasta mais energia, então a gente queima mais energia e o oxigênio faz os órgãos trabalharem muito melhor. Ele também melhora a nossa atenção, nossa concentração, nossa cognição de forma geral, para a gente ficar mais ágil, saber lutar, tá preparado para lutar. E quando você tá lutando e fugindo, você não precisa fazer digestão ou então segurar a sua bexiga, você precisa sobreviver. Por isso que ele inibe essas atividades e direciona todo o funcionamento para aquelas que são necessárias para esse momento, para sua sobrevivência. Por isso que ele deixa também os músculos mais rígidos, porque é melhor tanto para correr quanto para você lutar. E como ele acelera os batimentos cardíacos e direciona a maior parte do seu sangue para o meio do seu corpo, para as áreas que mais precisam de sangue naquele momento, as suas extremidades, como os pés e as mãos, ficam com menos sangue, então elas ficam mais geladas, afinal o sangue é quente, você começa a suar mais, inclusive soa nas mãos que estão mais geladas porque tem menos sangue. Como ele aumenta toda a sua cognição ali, você consegue pensar mais rápido, você tem um fluxo de pensamentos muito maior, afinal tá sendo tudo direcionado para isso. E imagina, por exemplo, que um cachorro tá correndo atrás de você. Esse sistema dispara de forma automática e isso é tudo que você precisa realmente para conseguir fugir de um cachorro correndo atrás de você. Você precisa estar mais rápido, mais ágil, com um pensamento mais rápido, você não precisa fazer a digestão. Ou então imagina que você está dirigindo e aparece lá uma criança com uma bola no meio da rua do nada. Você precisa de agilidade ali, de que sua pupila esteja dilatada, de tudo isso para você conseguir fazer o movimento brusco ali de desviar dessa criança e não bater o carro, conseguir manter ali depois. Você precisa desse pico, dessa ativação do simpático para liberar a adrenalina lá em você, você acelerar e conseguir fazer isso. Por isso que, por exemplo, consegue ver momentos de mães desesperadas, por exemplo, que consegue levantar um portão inteiro para conseguir salvar o filho, ou luta com um pitbull para conseguir salvar o filho, porque teve essa ativação do simpático, teve a reação de luta e fuga e teve esse upgrade no seu corpo nesse momento. Já o parasimpático, ele é como se fosse o freio do nosso corpo. Ele estabiliza tudo para deixar tudo normal. Tanto que ele é conhecido como o modo de repouso e digestão, que é literalmente o contrário do luta ou fuga. Ele contrai os nossos brônquios, normaliza os batimentos cardíacos, vai diminuindo ele relaxa os músculos, manda mais sangue para as extremidades e ele gasta muito menos energia, ele economiza muita energia, sendo o contraponto do simpático que gasta muita energia. E como eu disse, eles convivem em equilíbrio, vamos dizer assim. Você não usa só um, você não usa só o outro também. Existem momentos e momentos onde você precisa de uma ativação maior de um e outros momentos que você precisa de uma ativação maior do outro. Por exemplo, imagina que você chegou no seu trabalho, tá começando o dia, tá lá tranquilo ainda, ajeitando suas coisas, talvez ligando o seu computador. Nesse momento, o seu parasimpático tá predominando. Aí o dia começa a ficar mais agitado, aí começa a vir um monte de ligação de clientes, você tem que resolver um monte de coisa, tem que pensar rápido. Aí o seu simpático começa a se ativar mais, ele tem uma ativação predominante, uma predominância maior, e aí você consegue pensar mais rápido, ser mais atencioso, conseguir resolver os problemas do seu trabalho ali. Depois você vai almoçar, nesse momento, quem tá ali de novo? Parasimpático. Por isso, inclusive, depois do almoço, dá aquele soninho ali, você quer relaxar, ele faz você relaxar. Depois você volta pro trabalho, loucura, o simpático ali. Depois você chegou em casa, você liga a sua TV, você vai descansar. Se você consegue fazer isso, né, descansar ali, relaxar, vai ser o parasimpático que vai estar numa ativação predominante nesse momento. Inclusive, por causa dessa ativação do simpático durante esse dia de trabalho, que você fica tão cansado, porque ele gasta muita energia. Então, por exemplo, você que trabalha sentado, às vezes não sabe porque você trabalha sentado, só com a mente, ele cansa tanto. É por causa dessa ativação maior do simpático para você ter atenção, concentração, e como eu disse, ele reage ao estresse. Então, às vezes você fica estressado no trabalho e ele tem essa ativação maior. E esse exemplo é para mostrar que cada um tem a sua função e não dá para você ficar só com um ativado,
só com o outro ativado muito, porque isso pode desgastar a via e ter complicações bem sérias por causa disso. Lembrando que todos esses exemplos que eu dei, tanto do fugir do cachorro, como levantar um portão com um braço, ou então esses momentos no trabalho, é só um exemplo com exagero da predominância de cada um, mas eles estão sempre buscando equilíbrio e você não tá com só um ativo em algum momento, tá bom? E agora que você entendeu o sistema simpático e parasimpático, você tá pronto para entender o que é ansiedade e a ligação dela com eles. Mas antes, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like aí para me ajudar, para trazer mais conteúdos assim. O YouTube tem sido bem chato com like mesmo, então se você puder, deixa o like. Vamos fazer o combinado? Me ajuda a chegar a 100 likes. Se já tiver 100 likes, não precisa dar o like, sem compromisso. Guarda o dedinho aí pro próximo vídeo, mas se não tiver com 100, me ajuda a chegar a pelo menos 100 likes, que isso me ajuda bastante. E agora, voltando para a ansiedade, o que a gente chama de ansiedade, a gente nominaliza como ansiedade, é quando a gente tem esse disparo da reação de luta e fuga fora de um contexto de luta e fuga. Essa reação de luta e fuga, ela é muito útil, a gente precisa dela. Agora, ela é muito ruim quando ela é disparada no churrasco da família, por exemplo. Ou então quando você está assistindo uma série que não faz sentido. E aí a gente chama ela de ansiedade. Inclusive, se você reparar os sintomas que você tem quando você está tendo ansiedade, ou então os sintomas que as pessoas que têm ansiedade descrevem, o que eu citei aqui no começo do vídeo, eles são todos por causa dessa predominância do simpático e a função dele. Por isso que, inclusive, não faz sentido quando você vê por aí as pessoas falando em curar a ansiedade, em eliminar a ansiedade, porque você não elimina a reação de luta e fuga, você precisa dela. A questão é que ela está sendo disparada nos momentos que não deve. E como a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, não sabe o que é a reação de luta e fuga, quando isso começa a acontecer, começa a sentir mal, isso é horrível para ela. E você começa a ter todos aqueles sintomas e começa a pensar nisso, e isso acaba virando uma bola de neve. Por isso que é muito importante você saber o que é a ansiedade, o que é a reação de luta e fuga. Porque quando isso acontece, quando você tá fugindo do cachorro, você não percebe. Quando você tá dirigindo um carro e precisa fazer um movimento brusco, você não percebe também essas mudanças que acontecem de forma automática. Poucas pessoas fazem essa ligação entre, por exemplo, um momento que ela tá numa reação de luta e fuga, fugindo de um cachorro, ou um momento que ela precisa disso, e quando ela tem isso, quando tá tendo uma crise de ansiedade. Elas não fazem essa ligação. E, por exemplo, essa ativação do simpático pode acontecer quando o crush te dá um oi, ou te manda uma mensagem, seu coração acelera, você fica todo feliz, ou então quando você tá muito empolgado para alguma coisa que vai acontecer, que às vezes você não consegue nem dormir de noite. Por causa disso, você tem todas essas sensações também. Só que naquele contexto, você interpreta isso como, aqui no Brasil, que a gente chama de ansiedade do bem, né? Tô ansioso para que aquilo aconteça, ou tô tão feliz que eu tô sentindo essas coisas. E quando é num contexto ruim que tudo isso acontece, quando é num contexto totalmente aleatório, você nominaliza como ansiedade. E como eu disse, não existe curar, eliminar a reação de luta e fuga. Afinal, tem certos momentos que você precisa desse rearranjo fisiológico. O que existe é identificar os gatilhos que geram essa reação de luta e fuga em momentos que não deveria gerar e desensibilizar esses gatilhos. E treinar também o controle, o que fazer quando você tem essa reação de fuga, você conseguir identificá-la e conseguir usar exercícios para controlar essa ansiedade, controlar essa reação de luta e fuga e tomar o controle ali da situação para não acabar virando aquela bola de neve que eu falei. Inclusive, por isso é tão importante saber o que é ansiedade, para você não achar mais que aquele bicho de 7 cabeças, você entender mais sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o que está acontecendo de verdade. Fica até mais fácil de você encarar isso, de você lidar com isso e entender um pouco mais como ela começa. Você vai saber o exercício certo para poder usar para aquele tipo de ansiedade, e isso vai ficar para o nosso próximo vídeo, onde eu vou te ensinar como que a ansiedade começa. Mas antes de sair, esse vídeo já acabou, mas antes de sair, fica aí que eu tenho uns recados rapidinhos para você. Primeira coisa, eu quero saber se você tem ansiedade ou se conhece alguém que tem ansiedade. Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber também se você sabia o que é essa reação de luta e fuga, se você já tinha ouvido falar sobre isso. Deixa aqui nos comentários para eu saber. Outra coisa, aqui embaixo tem os links de todas as minhas redes sociais, inclusive meu Instagram. Me segue lá, que lá eu dou várias dicas, inclusive para controle de ansiedade, exercício, muita coisa mesmo. Se você quer ajuda de um profissional, que nada vai substituir a ajuda de um profissional, isso fique bem claro, eu tô com a agenda aberta para
atendimento presencial aqui em São Paulo. Eu atendo aqui em São Paulo, ali perto do metrô Faria Lima, literalmente do lado do metrô Faria Lima. Só mandar mensagem lá no meu Instagram, no meu e-mail, tem tudo aqui na descrição. Na descrição também tem o nosso grupo do Discord, onde eu vou criar uma sala lá pra gente discutir sobre ansiedade, pra gente se ajudar lá sobre esse assunto ansiedade, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ó. Aqui tem 2 vídeos que eu acho que você pode gostar. Se você estiver assistindo no futuro, talvez já tenha o episódio 2 dessa websérie. Não se esquece de dar o like para me ajudar e confere aí se você tá inscrito com as notificações ativas, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.